Idade Média ou feudalismo. Cronologia. A Idade Média, também conhecida como Era Medieval ou feudalismo, abrange aproximadamente o período entre os séculos 5 e 15 d.C., após a queda do Império Romano do Ocidente até o início do Renascimento, quando houve a queda de Constantinopla. Feudalismo. O sistema feudal foi uma característica central da Idade Média. Era uma estrutura social e econômica baseada na posse de terras, onde senhores feudais governavam sobre as terras e as pessoas em troca de obrigações e serviços. Sociedade estamental. A sociedade medieval era dividida em 3 estamentos: a nobreza, que eram guerreiros e senhores feudais, o clero, representantes da Igreja Católica, e os camponeses, a maioria da população rural, cada um com seus direitos e deveres específicos. Igreja Católica. A Igreja Católica desempenhou um papel central durante a Idade Média, exercendo influência política, religiosa e cultural. Ela era responsável pela difusão do cristianismo e detinha grande poder econômico por meio das doações de terras. Cavalaria e cruzadas. A cavalaria era uma instituição militar e um código de conduta seguido pelos cavaleiros medievais. As cruzadas foram expedições militares promovidas pela Igreja Católica para recuperar a Terra Santa do domínio muçulmano, resultando em encontros culturais e comerciais com o Oriente. Renascimento científico e comercial. No final da Idade Média, ocorreram avanços significativos no conhecimento científico, com a redescoberta das obras da Grécia Antiga e o desenvolvimento de novas técnicas de navegação e comércio, preparando o terreno para o Renascimento. Queda de Constantinopla. Em 1453, Constantinopla, a capital do Império Bizantino, caiu nas mãos do Império Otomano, marcando o fim oficial da Idade Média e o início da Era Moderna. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos. resumoparaaaulas.com.br. Idade Média ou feudalismo. Cronologia. A Idade Média, também conhecida como Era Medieval ou feudalismo, abrange aproximadamente o período entre os séculos 5 e 15 d.C., após a queda do Império Romano do Ocidente até o início do Renascimento, quando houve a queda de Constantinopla. Feudalismo. O sistema feudal foi uma característica central da Idade Média. Era uma estrutura social e econômica baseada na posse de terras, onde senhores feudais governavam sobre as terras e as pessoas em troca de obrigações e serviços. Sociedade estamental. A sociedade medieval era dividida em 3 estamentos: a nobreza, que eram guerreiros e senhores feudais, o clero, representantes da Igreja Católica, e os camponeses, a maioria da população rural, cada um com seus direitos e deveres específicos. Igreja Católica. A Igreja Católica desempenhou um papel central durante a Idade Média, exercendo influência política, religiosa e cultural. Ela era responsável pela difusão do cristianismo e detinha grande poder econômico por meio das doações de terras. Cavalaria e cruzadas. A cavalaria era uma instituição militar e um código de conduta seguido pelos cavaleiros medievais. As cruzadas foram expedições militares promovidas pela Igreja Católica para recuperar a Terra Santa do domínio muçulmano, resultando em encontros culturais e comerciais com o Oriente. Renascimento científico e comercial. No final da Idade Média, ocorreram avanços significativos no conhecimento científico, com a redescoberta das obras da Grécia Antiga e o desenvolvimento de novas técnicas de navegação e comércio,
preparando o terreno para o Renascimento. Queda de Constantinopla em 1453. Constantinopla, a capital do Império Bizantino, caiu nas mãos do Império Otomano, marcando o fim oficial da Idade Média e o início da Era Moderna. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos. Resumoparaaaulas.com.br